E aí, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do projeto Nath Me Ajuda, que é uma live que eu faço aqui no Instagram. O único projeto que eu faço aqui no Instagram, todos os outros são lá pelo YouTube, né? Mas esse em especial eu faço aqui pelo Instagram para poder interagir e também convidar quem estiver ao vivo aqui e que tiver com alguma dificuldade, né? Seja você massoterapeuta ou você aspirante a massoterapeuta, se você já trabalha ou se você deseja começar a trabalhar com massagem, independente se você está começando agora, se você já está no mercado há algum tempo, independente se você tem espaço próprio ou atende a domicílio, independente se você fez um curso ou nunca fez curso, você tem a possibilidade nesse projeto Nath Me Ajuda de falar aqui ao vivo comigo e tirar as suas dúvidas. Na live de hoje eu quero falar sobre plano de tratamento. Inclusive, deixa eu já colocar aqui o tema da nossa live enquanto o pessoal tá entrando. E se você que tá entrando, manda aqui pra mim, ó, Nath, já trabalho com massagem, ou então, Nath, desejo trabalhar com massagem. E se você tem dificuldade para fidelizar os seus pacientes, tem dificuldade de oferecer plano de tratamento, né? Se você hoje trabalha mais com sessões avulsas e gostaria de aprender como fidelizar esses pacientes através de plano de tratamento, você vai mandar aqui nos comentários, Nath me ajuda. Coloca Nath me ajuda se você quer participar comigo ao vivo e tirar as suas dúvidas e me falar sobre as dificuldades que você tem para fidelizar pacientes. Quem aí tem dificuldade e que quer a minha ajuda, coloca Nath me ajuda. Só que para você poder participar, você vai ter que ligar a câmera. Então, às vezes você coloca Nath me ajuda e quando eu te chamo, você não liga a câmera, aí não dá para participar. Luciane já tá aqui. Nath me ajuda, então vai lá, você vai ser a primeira. Vamos ver, vamos aguardar aqui. E olha só, enquanto eu vou aguardando aqui a Luciane entrar, vamos ver se vai dar certo. Se não, se a Luciane não conseguir, a gente vai para a próxima. Então, vão mandando aí, ó, Nath me ajuda se você quer a minha ajuda, que eu vou chamando na sequência. E hoje eu decidi falar sobre plano de tratamento, por quê? Por que que é tão importante você que trabalha com massagem ou você que deseja trabalhar com massagem? Tem gente aqui que já trabalha, ó, Juliana falando já trabalho. Estética Rô, boa noite, gratidão, estou usando o que eu aprendi. Eu acho que não deu certo, Luciane. Fala para mim se chegou uma mensagem para você aí, Luciane. Senão eu vou para Estética Rô, se eu não conseguir a Luciane. E a ideia de falar sobre plano de tratamento hoje é justamente porque é o plano de tratamento que muda a sua vida e a vida dos seus pacientes. Então, escreve aqui para mim nos comentários agora. Plano de tratamento é o que muda a minha vida e a vida dos meus pacientes. E eu vou te explicar por que que o plano de tratamento é que vai fazer essa diferença. Vamos começar falando por que que o plano de tratamento ele muda a vida do paciente. Porque se você quer entregar para o seu paciente resultados visíveis, rápidos, mas também resultados duradouros, ou seja, o paciente vem, agenda uma avaliação, nessa avaliação você já aplica uma técnica, já mostra para ele que ele teve uma melhora, né? Ele já vai sair da primeira sessão com um alívio da dor, do desconforto, melhora da mobilidade, redução do inchaço, já conseguindo dormir melhor, dependendo de qual for a queixa, se é uma dor física, uma dor emocional, uma dor estética. Além de você entregar esses resultados visíveis já no primeiro atendimento, se você quer que o paciente tenha resultados duradouros, você concorda que ele precisa fazer um tratamento? Então, uma coisa que eu sempre explico para os meus pacientes é que a dor, ela é um processo. A dor não aparece de uma hora para outra, a não ser que seja uma lesão aguda, onde o paciente foi
foi na academia, foi pegar um peso e aí foi fazer um exercício, sobrecarregou e a dor apareceu, né? Mas normalmente os pacientes, quando eles procuram a gente para fazer massagem, é porque eles já têm dor há algum tempo. Há uma semana, 2 semanas. Então eu falo assim, ó, a dor é um processo. E mesmo que a dor tenha aparecido ontem, anteontem, quando você começa a fazer a avaliação, você começa a palpar a região, você vai vendo que o paciente tem ali na região muitas contraturas, que às vezes um exercício que ele fez, um mau jeito, ter dormido numa posição errada, foi só um gatilho. Mas o problema, né, já estava instalado ali, só estava esperando ali uma faísca para o negócio pegar fogo. Por exemplo, eu atendi uma paciente há 2 semanas atrás, foi há 2 semanas atrás. Ela chegou travada do pescoço, ela não conseguia mexer o pescoço, estava tudo travado, estava duro. Ela já tinha tentado colocar salompas, já tinha tomado medicamento e nada melhorava. E ela falou assim, ó, essa dor apareceu porque eu tive uma infecção, precisei ficar internada no hospital. E aí depois, quando eu voltei para casa, essa dor apareceu. Ou por conta de todo o estresse e tensão, né, da situação que ela vivenciou, dessa infecção, que foi uma infecção muito grave, ou pode ser que essa dor no pescoço tenha sido também pelo mau jeito ali de dormir, né? Como teve que dormir no hospital, fica cheio de acessos, né? Tudo pendurado, não tem como você dormir numa posição confortável, então isso pode ter contribuído. Mas quando eu comecei a avaliar, quando eu comecei a palpar, eu falei para ela assim, eu falei, ó, você pode estar com essa dor mais aguda agora, de ter travado agora, mas eu tenho certeza que você já tinha dor aí na região há algum tempo, porque quando eu fui palpando ali os músculos da região cervical, da região torácica, tava igual uma pedra. Eu falei assim, ó, só tava esperando ter um gatilho para isso aqui explodir, né? Mas já é algo que você vem acumulando há muito tempo. E ela mesma falou, ela falou assim, não, Nath, realmente, eu já tinha desconforto nessa região há bastante tempo, mas aí você vai tomando um remedinho, vai fazendo né, vai fazendo algumas coisas meio paliativas só para aliviar os sintomas, sem tratar realmente a causa. Então, e aí fiz a avaliação, na avaliação eu já apliquei a massagem light, ela já saiu de lá mexendo o pescoço, lógico, né? Ainda com desconforto, porque estava totalmente rígido, ela não conseguia virar o pescoço. Mas ela já saiu de lá leve, conseguindo mexer. E aí a gente, né, organizou um plano de tratamento. Ela veio numa quarta, pedi para ela retornar na sexta-feira. Na sexta-feira ela já estava com mobilidade, ainda com contratura em algumas regiões, mas já estava assim, quase sem dor, já estava com mobilidade. Mesmo assim, a gente vai fazer um plano de tratamento, porque senão você alivia lá o desconforto na hora. E se você só, por exemplo, nesse caso, se eu fizesse só uma sessão avulsa com a paciente, então ela foi, eu liberei toda a musculatura ali da região cervical, ombros, torácica. E se ela vai embora e não se compromete através do plano de tratamento, pode ser que a dor tivesse aliviado, mas depois a dor ia voltar, né? Num curto intervalo de tempo, ela poderia ter novamente mais uma crise. E aí, para que isso não aconteça, para que os meus pacientes tenham resultados rápidos e duradouros, além de ter resultado já no primeiro atendimento, eu priorizo que eles tenham resultado duradouro, que daqui uma semana, daqui 2 semanas, não tenha uma nova crise. Por isso que é importante o plano de tratamento, tá? Então, importância do plano de tratamento para o paciente. Para o paciente é importante para ele ter resultado rápido e duradouro, para que ele não tenha, né, crises, novos episódios daquele mesmo desconforto. Porque, como eu falei, por mais que a pessoa chega com uma dor pontual, quando você começa a avaliar, você vê que a dor, né, ali, né, no ponto, na região onde ela está reclamando, é devido toda uma conjuntura de fatores. Então, quando você é um massoterapeuta especialista em dor, você não vai tratar especificamente ali só aquela região, ficar palpando só a região onde o paciente está relatando que tem um desconforto. Você tem que avaliar um todo. Porque, por exemplo, no caso dessa paciente que chegou com o pescoço travado, a queixa dela era nessa região da cervical mais alta,
e que vinha em direção aqui ao ombro, né? E quando eu palpei todos os músculos, e aí por isso que você, como um massoterapeuta que é especialista em dor, precisa dominar essa anatomia e saber todos os músculos. Quando o paciente te fala, quando você pergunta para o paciente na avaliação, olha, qual é a localização da dor? Qual é o movimento que você faz que piora? O que você faz que melhora? Começa a levantar o histórico. Olha, o que você fez? Algum evento que desencadeou? Todas essas informações já são pistas para você fazer o seu raciocínio clínico. Inclusive, digita aqui, ó. Todo médico precisa ter raciocínio clínico. E aí, com essas informações que você já vai levantando na sua avaliação detalhada, e lembrando, hein? Fazer avaliação não é dar fichinha para o paciente preencher, não é fazer aquelas perguntinhas básicas enquanto vai fazendo o escalda-pé. Não, a avaliação é a etapa mais importante do seu tratamento. E você tem que dominar anatomia, fisiologia, patologia, para colher essas informações relevantes para entender a dor do paciente e descobrir a causa. E aí, então, no caso dessa paciente, conforme ela foi me dando essas informações, eu já vou levantando as hipóteses de diagnóstico. E aí, na hora que eu vou com essa paciente lá para o exame físico, para a palpação, eu já vou de uma forma mais certeira. Normalmente, na hora que eu deito o meu paciente na maca para colocar a mão nele, com as informações do exame clínico, eu já sei quais são os músculos que vão estar envolvidos, causando a dor daquele paciente, né? E é isso que você precisa também. Aí apliquei uma técnica e depois expliquei para ela sobre o que provavelmente causou aquela dor, expliquei todos os achados da avaliação e falei para ela da importância de fazer um plano de tratamento. E é assim, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando o paciente chega lá com dor, por isso que eu falo que para você ter sucesso na massoterapia, esse mercado da dor, ele é o que tem a maior demanda, porque todo mundo tem dor, né? Outra coisa, é o mercado da massoterapia onde você mais vai se destacar e se tornar referência, porque quando a pessoa está com dor, ela quer resolver a qualquer custo. Imagina, a pessoa está travada do pescoço. Ela não consegue trabalhar, ela não consegue se exercitar, ela não consegue viajar, ela não consegue fazer nada, ela fica totalmente limitada. Então, quando a pessoa chega nessa situação, se você é um massoterapeuta que é referência, e você entrega resultado já no primeiro atendimento e prova isso para o seu paciente, o que você orientar ele a fazer, ele vai fazer. Pensa você, quando você está com uma dor, você vai num médico que é referência, que é top da sociedade. E você fala, e o médico te fala, olha, você tem que tomar esse medicamento tantos dias, tantas vezes no dia. Você não vai lá e segue, porque você está com dor, você quer tratar, você quer resolver aquele problema, beleza? Então, por que a importância de fechar plano de tratamento para os pacientes? Para ter resultado visível e duradouro. Mas tem também a importância disso para você que é massoterapeuta. Mas antes de eu continuar, eu não consigo falar e ficar lendo os comentários. Deixa eu ver aqui se você está aí, tem dificuldade para fechar plano de tratamento, manda nos comentários. Nath, me ajuda. A Luciane não conseguiu entrar. Vamos ver se a Estética Rô tá por aí ainda e consegue entrar. Senão a gente vai para a próxima. Vai mandando aí, ó. Nath, me ajuda. Ixi, a Rô entrou e saiu. Deixa eu ver a próxima aqui. Cadê a... Ai, eu vi aqui, ó. Mirdanila. Vai lá. Vai chegar uma mensagem para vocês, vocês precisam clicar para entrar ao vivo aqui comigo. E mandem também aqui, enquanto a gente aguarda, qual que é a sua dificuldade hoje de fechar plano de tratamento? E, ó, pelo amor de Deus, não me fale em pacote, viu?
Porque quem é massoterapeuta, especialista em dor, se você é MED, se você quer ser reconhecido como doutor, doutora, você não vende pacote. Eu falo com os meus alunos que pacote está lá na CVC, pacote está lá no supermercado, pacote está lá na padaria. Você vende plano de tratamento, né? O médico não vende um pacote de tratamento, ele vende um plano terapêutico, um plano de tratamento. Cadê? Rô, vou te mandar de novo, hein? Vai lá. Vai chegar uma mensagem, clica na tela para você poder participar. Aí, só não fecha. Entra e fica. Só tem... Vamos ver. Fico? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, só que a sua câmera tá escura. Você tá em algum lugar que tá sem luz? Como é que eu faço? Não, eu tô aqui no quarto com um caderno escrevendo tudo. Olha Como é só, que eu toca na faço? sua tela. Eu tô no ao Peraí, vivo? toca na sua... Ó, só me escuta, tá? Toca Tá. na sua tela e vê se vai aparecer o desenho de uma câmera. Vai ter um microfone, uma câmera, duas setinhas e Tem uma uma câmera. carinha. Clica nela pra gente ver se Tem liga. uma câmera? Tá. É. Ela Clica colocou de um risco novo. no meio. Agora clica de novo nela, na câmera. Beleza. Clica na Ah, setinha. Não, liga a câmera de novo. Você desligou. Liga a câmera. tá. Aí, Tá. Liga agora na clica setinha na agora? setinha. Isso, vamos ver. Ai, que Aí, tudo! agora foi. Ai, que legal! Nossa, que máximo! Deixa eu ver, só que eu não tô. Tá me vendo? Fica só paradinho um pouquinho, porque tá bem ruim a imagem, não tô conseguindo te ver. Mas eu tô te ouvindo. Aí tá melhorando. Se você Tá? conseguir, se você conseguir Uma não luz? ficar mexendo muito o celular, deixa ele mais paradinho, tá? Ah. Muito bem. Para começar, se apresenta então aqui pra gente, fala o seu nome, a sua idade, de onde que você é, sua profissão. Tá bom. Eu me chamo Rosângela, sou mais conhecida aqui como Rô. Eu moro aqui em São José, Santa Catarina, é Grande Florianópolis. Eu amo E eu sou uma. Florianópolis. É Grande Florianópolis, Grande Florianópolis. É próximo da capital de Florianópolis. Qual que é a sua idade? Tá? Eu tenho 58 anos. E desde quando você trabalha com massagem? Eu me formei em 2006. Que Foi legal. quando eu fiz. Na verdade, eu fiz cursinho, né, em 2006, de massoterapia, e eu comecei já a trabalhar pela necessidade, né, porque eu não tinha renda nenhuma e 3 filhos pequenos, então, para sustentar três filhos, então eu comecei a trabalhar com cursinho, né, trabalhando e estudando para poder pegar o certificado depois. Então, na verdade, foi 2003 que eu comecei fazendo os cursinhos e 2006 que eu fiz o ENSEJA, o EJA, aqui é EJA. E aí eu me formei em 2006, aí eu consegui pegar o certificado, porque não tinha como pegar o certificado se não ter o segundo grau, né? Ah, tá. E Uhum. como que E e aí de onde veio a ideia de trabalhar com massagem? é que assim, ó, eu trabalhava com vendas de catálogos, produtos de beleza. É. Então, trabalhando com produtos de beleza, aí a gente aplicava o produto nas pessoas para fazer demonstração. E aí eu comecei a aprender a aplicar o produto nas pessoas, assim, para poder fazer a demonstração. E as pessoas gostavam, falavam que, ai, que bom. Eu fazia no rosto, colocava o produto no rosto, esperava agir. Enquanto isso, eu ia tocando na pessoa, assim, sabe? E as pessoas falavam assim, ah, mas é tão bom. E as pessoas gostavam da minha mão, mas eu também não sabia que eu tinha o dom de ser massoterapeuta.
Então, aí conforme a necessidade surgiu, aí eu comecei a trabalhar. Trabalhava com vendas, depois não deu mais certo. Aí eu comecei a trabalhar com a massagem. Mas eu comecei a trabalhar com a massagem sem ter o curso ainda, Nath. Eu comecei com a cara e com a coragem mesmo. Eu comecei fazendo e fazendo o curso. Com dinheiro eu pagava o curso. Então eu mais alisava as pessoas do que eu fazia massagem, porque eu não sabia ainda nem onde eu estava pegando. Ah, Eu comecei a fazer assim, comecei assim. Aí eu consegui pagar o meu curso fazendo a massagem, com o dinheiro das massagens, e eu fui indo, fui continuando, depois peguei meu certificado, aí me formei no terceirão, peguei meu certificado, e daí depois eu consegui é, pedir ajuda para os meus filhos para poder fazer um curso no Senac. Daí no Senac, eu fui para fazer esse curso, meu filho me cadastrou, foi em 2012. Ele me colocou num projeto PSG aqui em Santa Catarina. Nesse projeto de estudo para ganhar bolsa. E eu fui contemplada com uma bolsa de estudo pelo Senac na época. ah. Ah, foi o sonho da minha vida, né? Aí eu consegui fazer o técnico no Senac com bolsa, 100%. Eu não perdia uma aula, eu trabalhava em domiciliar, atendendo algumas clientes que eu tinha para domicílio, que eu não tinha como atender elas, não tinha local para atender. Aí eu fui atender domiciliar e já saía correndo e ia pro curso. Aí eu Abaixa aprendia um no curso pouquinho e o seu ficava. celular para a gente te ver melhor. Aí, Ah, melhorou muito. aí eu atendia, saía correndo para poder ir pro curso. Chegava lá no Senac sempre suada, correndo. Aí chegava na última chamada, dizia, arroz sou eu. E E aí escuta, eu e fiz aí o curso você, nessa hum, época, você atendia onde? Você atendia a domicílio? Você tinha um domiciliar, domicílio? domiciliar. Aham. Até hoje você atende domiciliar? Não, não, muita coisa mudou, né? Eu meti a cara e eu fiz o curso do Senac, onde eu te encontrei na internet, né? Fico buscando também conhecimento aí, buscando o que fazer para poder melhorar. Daí, agora, eu falei, bom, vou fazer 60 anos em 2025. Então, eu não quero chegar aos 60 anos sem ter um nível superior. Meu sonho. Aí eu resolvi procurar como fazer. Daí eu consegui online. Só que eu também não tenho habilidade com a internet. Eu achava que era fácil porque eu podia trabalhar e pagar, mas ao mesmo tempo não foi tão fácil porque eu não sabia nem ligar o computador. Aí eu comecei o curso pedindo ajuda para as colegas, né? As colegas de curso que estavam me ajudando e lá no polo também me ajudando. E eu fiz o curso, daí veio a pandemia. Ah, Aí eu aluguei um espaço para atender, mas aí veio a pandemia. Aí eu fui obrigada a ficar em casa, não tinha como. Aí com aquele auxílio emergencial, eu pagava, o moço falou que eu podia ficar com a sala, depois a gente resolvia para não entregar, né? Com o auxílio emergencial, eu pegava um pouco para mim e dava um pouco para ele. Um pouco eu pagava a faculdade, um pouco eu dava para ele. olha. Aí eu fui fazendo assim. Daí depois eu consegui, né? Voltamos a trabalhar, conseguia trabalhar um pouquinho e eu pagando para tentar pagar, né? Inventei fazer promoção para poder ter mais cliente, aquilo que você falou, daí coloca o preço bem lá embaixo, né? Para poder conseguir. Achava que assim era, sei lá, é tudo uma forma de buscar, né? Uhum. E daí eu consegui concluir a faculdade e agora esse ano minha colação foi dia 18 de março desse ano. Eu consegui Parabéns! Você fez a pegar faculdade do quê? eu fiz de estética e cosmética porque eu também não sabia qual que eu ia escolher. Certo. Eu tenho o sonho de ser fisioterapeuta, é meu sonho, né? Uhum. Mas
é mais complicado, mais difícil, porque você tem que fazer aulas presenciais e como que eu vou trabalhar para pagar? Eu não Certo. tenho outra renda a não ser a renda da massoterapia, né? E Não tenho outra renda. hoje quanto você fatura em média com a massagem Quanto que eu faturo em média? por Bom, mês? eu estava faturando agora. Eu não entendi o faturar, como você fala. O faturar é que você. A receita. Alguém tá falando comigo dos Estados Unidos aí, hein? Alguém está Olha, falando comigo dos Estela, Estados um É uma amiga beijo. minha, a Estela. A Estela é minha amiga, está nos Estados Unidos. Ela sabe da minha vida. Ela me conhece. Quanto você tem? Faturamento é bruto. Quanto que você recebe em média Ah, no mês? o bruto. Então, eu estava na faixa agora cheguei a 4.000. Só Uhum. que agora, depois de segunda-feira, né? Depois que eu achei na internet você, e aí eu vi o anúncio, eu falei, eu vou ver como é que é, porque eu quero saber. Aí eu vi o anúncio seu lá na internet, eu resolvi entrar no grupo do WhatsApp esperado. Aí quando começou, agora da segunda-feira para cá, eu já consegui 3.000. Eu Em uma fechei com. semana? É, é. E Eu você, fechei. É que eu fechei você, bastante planos, né? Eu estou usando agora. Agora eu não sou mais a massoterapeuta, eu sou especialista em dor, já estou usando esse nome, né? ah, As pessoas, e eu já aprendi. Eu usei aquele teu. Você fez a massagem, aquela detox, a massagem sim. detox, e você passou aquele slides teu, né? Ah. Aí eu aprendi também como você faz, eu fiz na minha cliente, também fiz. E fiz ali. Você ensinou também como fazer a foto. Ali eu estou Sim. fazendo, eu fiz na minha cliente. E aí eu peguei o meu, mas o teu, e enviei para o WhatsApp para as minhas clientes. Agora eu sou especialista nisso aqui, agora eu estou fazendo um curso de especialização e já estou trabalhando. Então eu expliquei para os meus clientes. E ó, antes, então você entrou para essa turma 30 do método. Eu entrei agora para a turma 30. Parabéns. E escuta, antes de É, entrar para o método, Natália Tanaka, você fazia como? Sessões avulsas. não, é puxado, Pati Varela é minha cliente. Pati Varela é minha cliente. Um Tá aí, tá beijo. todo mundo ali. Mas Tá ó, todo mundo só me assistindo responde aqui, ó. Natália. Ah, Foca só no que eu vou te perguntar. Esquece sim, as mensagens aqui, senão a gente não consegue evoluir o raciocínio. tá bom. Antes de entrar para o método, você focava mais em sessões avulsas. Antes de entrar pro método, eu não sabia como fazer para poder. Eu estava doida, desesperada, como fazer para poder. Desce o é, celular de novo, senão a gente não consegue te ver. Tá Aí, ok. agora sim. Desculpa, eu tô aprendendo, eu vou chegar Tá lá. ótimo. É. Antes, é muito ralado, Nath, é muito ralado. Eu estava tirando esse valor que eu tirei, né? Mas não é todo mês também, né? E agora não, agora eu já consigo, eu já tenho mais segurança, tô me sentindo segura, confiante e tô colocando em prática aquilo que você ensinou. Aí, no mini curso, tá? No mini curso. É. Então, dentro dessa semana que eu aprendi aí, tudo que eu aprendi, ouvindo no podcast, você falando ali, as pessoas dando depoimento, né? E isso me ajuda muito, porque eu aprendo com isso, né? E eu comecei a colocar na minha cabeça que eu tenho valor, né? Posso colocar valor no meu trabalho. E O que aí, que você mudou desde... Você é da turma 30, certo? Você fez a sua matrícula na turma 30. sim, sim, E desde que você entrou, você falou que em uma semana você já conseguiu faturar o que você faturava no mês, praticamente, né? sim, 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 O que que, faturei. o que que você mudou que foi, assim, fundamental para ter esse resultado incrível?
Eu transformei o meu local de trabalho. Eu tirei a cacalhada que tinha e modifiquei, arrumei, deixei a sala como você ensinou, né? A importância da apresentação. Uhum. Ali eu coloquei ali a essência ali, eu coloquei os óleos essenciais, coloquei, é, fiz a atenção com as fotos também, né? Ali para cliente, para trabalhar e agora é final de ano, elas querem bastante, aqui é praia, né? Aqui é É. região litorânea, né? Muita praia. Então elas querem trabalhar a questão da estética também. E também Uhum. eu gosto muito da questão da trabalhar com a dor, né? Uhum. Então eu comecei a divulgar e a mostrar também aquilo que eu estava fazendo ali. E aí eu consegui fechar planos de tratamento. Então eu não uso mais pacote, né? Eu uso plano de tratamento, eu falo assim, falo que eu sou especialista em dor e me sinto segura em falar isso. Apesar de não ter estudado tudo ainda, não ter entrado no seu sistema, estou só pegando só o que você está ensinando ali. Eu não entrei ainda nas aulas. Porque eu tenho tudo que você falou lá, eu anotei no caderno. Então, eu estou copiando Aham. do caderno que você ensinou lá no mini curso. Ó, e E os outros eu assisti. vamos falar do plano de Ah, tratamento. Vamos falar do plano do de plano? tratamento. Isso. Certo. Como é que você tem oferecido hoje esse plano e que os pacientes estão Hum. aceitando e fechando o plano com você? Eu estou oferecendo assim, por exemplo, tem uma cliente que já agendou comigo um plano. O plano dela vai ser 2 tratamentos, devido a ela morar em outra cidade. Ela é diretora de, um, como é que é? De uma faculdade. Então, ela só vem para cá só mais para final de ano, essas coisas assim. Então, ela marcou um plano. Então, o valor de cada plano é R$ 300, 360, e daí eu fiz para ela um valor digamos, de R$ 300 a sessão. Alô? Como R$ 300 a sessão? R$ 300. Não, mas quanto? O plano dela não é 360? 360, mas aí tem o mimo, né? Que eu não falo mais, que é desconto também. Então, e E, esse e plano aí são sai quantas esse valor. sessões? Eu faço duas sessões. 2 sessões pelo valor de R$ 300 que ficou, então? R$ 300. Na verdade, teria 360, daí eu dei um mimo Ah, para ela. ah. Ela paga E olha 300. só, e o que te impede de fazer sessões, um plano de 5 sessões ao invés de 2 sessões só? Porque ela não mora aqui. Ela Ah, mora em tá. outra cidade. Mas e os Ela não pacientes que mora. moram aí? Aí sim, aí são planos de Ah, 5 ou 4 sessões. Tem plano de 4 sessões ou 5, dependendo do mês, que é uma sessão por semana, tá? tá. E aí sai E quanto o tem valor o desse plano, plano e de 5? esse de 5, ele sai 750. Muito bem. Então vai estar dando quanto por. Deixa eu fazer as contas aqui. 750 sai por 5. Sai 150, 150 também. 140, né? É, tá certo. 150. Tá excelente, viu? Na Tá verdade, excelente. na verdade é porque o valor é 180, tá? Sim, Do plano, né? Então, aí, com o mínimo, a pessoa paga 150. sim. Mas se ela Agora me for fala fazer uma só duas coisa. sessões, Ah, ah, depois que se ela vai fazer. Ah, você se tornou uma massoterapeuta especialista em dor, entrando para o método, você
está conseguindo converter mais planos de tratamento? Sim, sim. Então, é por isso que eu estou conseguir esse objetivo aí, né? Uhum. Exatamente fidelizar, né? Então, assim, É. e os clientes que estão Antes, fazendo, antes é, você, é, antes de entrar para o método, ofer- você oferecia plano de tratamento ou você fazia somente sessões avulsas? tava trabalhando mais com avulsas, Nath. E aí você Sessões já avulsas. viu que plano de tratamento faz toda a diferença para você como massoterapeuta no seu financeiro, né? Então, eu tinha conversado com uma cliente minha que é empresária, que eu atendo ela em domiciliar, e então ela tinha falado para mim que eu não deveria fazer o chamado pacote antes, né? Que agora é plano de tratamento. Então ela disse que eu teria que trabalhar com as sessões avulsas. Aí eu fiquei meio perdida antes de conhecer você, né? Uhum. Então eu falei, e agora, né? Depois que eu conheci você, aí você mudou todo o meu pensamento. Daí você mostrou o porquê, a importância de a gente fazer plano de tratamento. Aí eu entendi que é melhor fazer o plano de tratamento do que fazer sessões avulsas. Porque daí o E aí, cliente vem uma assim, ó, vez, né? E não vem. Hum, e é assim, você até pode oferecer sessões avulsas. Eu hoje não trabalho com sessão avulsa, né? Então, assim, até você sim. ter uma agenda cheia, você pode dar a opção da Ah, sessão avulsa, caso não certo. seja um paciente com queixa de dor, porque se ele chegar com queixa de dor, não dá para negociar, Hum, tem que ser plano de tratamento. Eu acho assim que não vale a certo. pena atender paciente com dor com sessão avulsa, porque pode acontecer dele ter uma melhora, mas depois a dor voltar. Pode ser que uma única sessão ele tenha uma melhora, mas não melhore 100%. Aí ele vai falar que é massagem que não resolve, porque a gente não faz milagre. A dor é um processo, o É, tratamento também é um processo. Então, no caso da verdade. dor, não dá para negociar, tem que ser plano de tratamento. Agora, você pode Sim. trabalhar a sessão avulsa se for uma massagem relaxante que a pessoa quer fazer pontualmente, uma drenagem em faixa que ela quer fazer pontualmente. Só que a sessão avulsa, ela tem que ter um valor bem maior do que o plano. Que a pessoa que faz o plano, que se compromete, que te paga antecipadamente, ela tem que ter um benefício. Então, como Certo. você faz? Se for uma sessão avulsa, tem que ser 180, R$ 200. Se eu acho que até Certo. R$ 200 se for uma sessão avulsa. E se for no plano, R$ 150, 150, 170. Então, Certo? eu consegui, tipo assim, ó, eu tenho um casal de clientes que me contrataram para ir até eles, aí eu, como a minha meta se é R$ 500 por dia, então eu vou atender os dois, aí é 250 cada um, que é lá na praia, por exemplo, né? Uhum. Eles me pagaram para isso, né? Então, daí eu saí de lá com R$ 500, por exemplo, para Uhum. atender lá, só para ir lá atender, mas depende do poder aquisitivo, né? De cada um e quem conhece, porque eles são estrangeira da Suécia, então daí eles, foi indicação também, né? Aí eles já pagaram, porque diz que lá é bem mais caro, né? Então eles sabem o valor disso. Ó, a Francisca Então, tá falando assim, assim, ó. Alguém falou assim, ó, esses hum, valores dependem da realidade de cada lugar. Eu concordo e discordo, viu? Na verdade, eu não, mais olha discordo só, do que concordo. Sabe por quê? e É assim, ó, deixa eu só explicar. Ah, independente do lugar onde você mora, sempre vão ter pessoas com dores. E eu tenho alunas é, que moram assim no interior, tem alunas que atendem praticamente na roça e que cobram 150, 180, R$ 200. Então, não é dependendo tanto da realidade. A questão depende de quanto você é especialista, de quanto você é referência e de quanto resultado você entrega. Por quê? A gente nunca vai conseguir atender todo mundo. Você vai ter que escolher o público que você quer atender.
Independente da cidade onde você mora, sempre vão ter as pessoas que têm condições de pagar mais. Aí é você focar naquelas pessoas que têm condições de pagar mais, ou se você quer focar no público que tem menos condições. Então, não importa o tamanho da sua cidade. É claro que quanto maior a cidade, e aí nesse ponto eu concordo. Quanto maior a cidade, as pessoas vão ter um poder, vai ter mais gente com poder aquisitivo maior. Mas toda cidade tem gente com condições de pagar mais. Pode ser que em cidades menores tenha menos gente com poder aquisitivo, em cidades maiores tem mais gente com poder aquisitivo. Só que na cidade grande também tem mais concorrente, concorda? Então, a questão do quanto você vai cobrar, você não pode colocar a crença de que, eu moro em cidade pequena. As pessoas da minha cidade não têm dinheiro. Isso é uma crença. Você tem que pensar assim, na minha cidade tem 1% da população que tem condições. Se tem, você vai atrás dessas pessoas. Você vai atrás desse 1%. Agora, se você ficar olhando, e muitas vezes, por vocês viverem, conviverem, terem nascido numa realidade de muita escassez, vocês ficam olhando só para as pessoas ao seu redor. Então, você tem que começar a olhar para outras pessoas, começar a andar com outras pessoas, começar a enxergar outra realidade. Porque se você está num ambiente escasso de pessoas sem condições, e se você ficar tentando vender massagem para quem não tem condições, você vai ficar com essa crença mesmo, que depende da realidade. Então, você tem que sair de onde você está, se hoje você vive numa realidade de pessoas que têm muita dificuldade, que não têm condições, e começar a buscar essas outras pessoas que têm condições, independente do tamanho da sua cidade. Toda cidade tem pessoas com dor, toda cidade tem pessoas com poder aquisitivo. E outra coisa, vocês têm que pensar aqui, a Mirdanira tá falando aqui, Nath, moro na roça, sou aluna da turma 30. E aí vocês têm que começar a pensar o seguinte, que na massagem você não precisa ter um volume muito grande de pessoas. Você precisa ter poucos e bons pacientes que te valorizam e que têm condições de te pagar. Então, assim, se você mora numa cidade de 10 mil habitantes, se você pegar 1% dessa população, que seriam 1.000, 10% seria 1.000. Peraí. De 10 mil, 10% seria 1.000. É 1% seria 100. Sim. Se você pegar 100 pessoas, você não consegue atender 100 pessoas. Você não consegue atender 1% da população de massagem de 10 mil. Você precisa de poucos pacientes fidelizados. Então, para com essa crença de que o quanto você vai cobrar depende de onde você está. Se fosse assim, aqui na minha cidade, todo mundo cobraria o que eu cobro. E não é a realidade. A maioria cobra 80, 100, 150, mesmo morando numa cidade onde as pessoas têm um poder aquisitivo bom. Mas por quê? Porque esses profissionais não são referência, não são especialistas, não entregam o resultado que eu entrego, não oferecem a experiência que eu ofereço e eles não focaram em chegar no público que hoje eu atendo. E aí você vai falar assim, Nath, mas como é que eu vou chegar nesse público? Você vai ter que começar a planejar como que você faz aí na sua cidade. Vai ter que começar a frequentar, vamos supor, às vezes, numa academia, começar a fazer contatos com as pessoas, através de pessoas que você conhece aquela pessoa. Começar a participar de grupos de empresários da sua empresa. Então, você tem que se mexer e começar a correr atrás e começar a pensar como eu faço para atingir aquele público. Beleza? Minha linda, só para a gente poder finalizar, porque vai dar o tempo da live, me fala uma coisa. Você tem alguma dúvida sobre plano de tratamento? Nath, eu gostaria de frisar a importância de seguinte. Tudo está na nossa mente. Porque o que acontece? Eu estava buscando exatamente isso. Eu ter valor. É o meu valor, né? Ser valorizada. Falando, como que eu vou fazer para poder ser valorizada? Afinal de contas, eu estou chegando aos 60 anos. Então, eu preciso ter uma segurança, eu preciso ter condições financeiras também. E eu batalho, corro atrás para isso. Então, assim, não é... Você pode morar em qualquer lugar,
Mas o problema não está no lugar, está em você. Se você não buscar e não acreditar e não ver e não buscar o seu valor, em lugar nenhum você vai conseguir ter uma carteira de cliente para você, ou de paciente, para você viver disso, né? Então, a massoterapia é a minha única fonte de renda e a minha dedicação é para aprender, para melhor entregar resultado, como eu aprendi aí, já venho buscando há muito tempo também, né? Às vezes as pessoas podem pensar, mas como que ela está conseguindo isso? Mas também faz tempo que eu estou na estrada. Não é de agora, né? Estou na estrada faz tempo. E eu vou investindo. Eu investi aí e falei, eu vou atrás, né? Como você falou, vai atrás, faz. Você falou para pessoas aí para poder elas fazerem o quê? Pedir emprestado para alguém para conseguir fechar, para entrar na turma, né? Para fazer o curso. Você falou assim, então faz um plano de tratamento, faz a bolsa, chama as pessoas que você conhece, 10 pessoas. Então você deu várias dicas também para que quem quiser, né? Quem quisesse pode entrar, pode começar a trabalhar, a aprender e começar a mudar a sua vida. O que eu posso dizer é assim, ó, a minha mente, apesar de a minha história de vida ser uma história muito triste, mas com um final feliz, que eu considero, que um dia ainda vou poder falar sobre isso, mas a questão é a seguinte, a questão é você querer melhorar e querer oferecer o melhor de você e você ter valor, as pessoas olharem você como profissional, né? E não só fazer faculdade, porque faculdade não ensina que a gente precisa saber, curso técnico não ensina. O que eu aprendi nessa uma semana, mais com o método Natália Tanaka, gente, eu não aprendi isso em lugar nenhum, nem na Ó, faculdade, saí da faculdade agora. e a gente vai fazer um Saí combinado, agora. então. Da próxima vez que Olha, você voltar aqui, já vai ser para o projeto NatCast 5 em 30 e você já vai vir com um troféuzinho de pupila 5 em 30 para contar a sua agora jornada. me arrepiei da cabeça aos pés. É o meu sonho quando eu vi aquele troféu. Eu vi as meninas levantando o troféu, elas conseguiram, elas colocaram assim, né? Eu sou com muito orgulho, teve uma que falou, com muito orgulho, acho que é pupila, 25 em 30 Pupila do Natália método Natália. Tanaka. Pupila, é isso? Natália Tanaka, 5 em 30, 10 em 30, eu também quero eu quero pegar esse troféu, eu tenho um sonho. Já Eu está quero, reservado para você, então. Tá bom? eu quero Então muito, vai lá, muito, muito, muito. foco agora, então, em conseguir Sim. o seu 5 em 30. Assim que você conseguir, você já chama o nosso suporte, você vai receber na sua casa e você volta aqui para contar toda a sua história. Tá certo. Beijo. Obrigada, gente. Obrigada, Natália. Muito obrigada. Gratidão. Clica aqui em cima no xizinho, só para você fechar. Tá. Natália, não tem. Beijos. Continua, você mudou minha vida já com isso tudo. Obrigado, obrigado, gratidão. Mais ainda. Ai, amém. Eu quero uma. Nossa, beijo. Só para a gente finalizar, então, aqui, falei para vocês, né, que a ideia de falar sobre o plano de tratamento era justamente porque ele é tão importante para o paciente, para ele ter resultados rápidos e duradouros, e também para o massoterapeuta. Então, como vocês puderam ver aqui, a Rô, ela que entrou agora para o método Natália Tanaka, gente, olha só, praticamente uma semana, as matrículas foram na semana passada, passada que a gente finalizou as matrículas, em uma semana ela já está aplicando e ela conseguiu faturar R$3.000 uma semana, o que ela levava até um mês para faturar. E aí, infelizmente, você que participou de tudo, que teve a oportunidade, que poderia, assim como a Rô, já está faturando, você pode ser que esteja aí, né, com a agenda vazia, sem pacientes. Mas o plano de tratamento, vocês viram que como a Rô está falando que o plano de tratamento mudou a minha vida. Por quê? Ao mesmo tempo que ele é importante para o paciente ter resultados rápidos e duradouros, ele é também importante para você, massoterapeuta. Primeiro, ter pacientes fidelizados,
Por que que o plano de tratamento ajuda você a ter pacientes fidelizados? Porque você concorda que quando você foca em atender somente sessões avulsas, o paciente vem, faz uma sessão, vai embora, você não cria um vínculo com ele. Quando você fecha o plano de tratamento, esse paciente ele vai estar com você vários dias, 3, 4, 5, 10 sessões, e isso vai criando um vínculo, vai criando uma conexão e, olha só, vai criando uma dependência. E por que eu te falo que cria dependência? Porque os meus pacientes, e tudo que eu tô falando aqui para vocês, gente, não é do que eu acho, do que é da minha cabeça, não. O que eu falo para vocês é o que eu aplico no dia a dia, é o que eu aplico no meu dia a dia com os meus pacientes, e eu venho compartilhar com vocês aquilo que dá certo, tá? Não tô aqui só filosofando ou só tentando vender curso para vocês, como às vezes muita gente pensa. Não, eu realmente vou compartilhar com vocês o que deu certo para mim, porque eu quero que dê certo para vocês também. Porque eu quero que massoterapeutas, assim como a Rô, que acabou de participar aqui, que tem vontade, que é esforçada, mas que às vezes não tem a orientação correta. Porque como a Rô mesmo falou, às vezes você faz cursos, faz faculdade, igual ela falou assim, eu tinha o desejo de fazer uma faculdade para ter um certificado. Só que o que às vezes você vai aprender numa faculdade, quando você chega no mercado de trabalho, você não consegue ter o resultado e o retorno que você imaginava, né? Então, com o método Natália Tanaka, eu vou ensinar para vocês o que realmente funciona no dia a dia de um massoterapeuta, né? De estar lá realmente, né? Eu estou atendendo os meus pacientes e eu sei o que funciona, o que eu já fiz e que não deu certo. E aí, no plano de tratamento, quando o paciente fecha um plano de 5 sessões, de 10 sessões, que ele vai toda semana, ele vai pela dor, mas ele fica pelo amor. E por que ele fica pelo amor? Porque ele cria um hábito, uma rotina, e ele consegue enxergar o quanto aquele hábito, a regularidade de receber uma massagem, o quanto aquilo muda a vida dele. Então ele começa a dormir melhor, ele não tem mais aquela tensão, aquele estresse. Na hora de trabalhar, ele tem muito mais produtividade. Ele vai treinar e ele consegue ter um desempenho melhor. Depois do treino, ele não fica com lesões, não fica dolorido, com limitações. E aí o paciente começa a falar assim, nossa, mas é tão bom vir aqui toda semana, porque os meus pacientes falam assim, né? Inclusive essa que eu contei para vocês, que chegou lá com o pescoço travado. Ela falou assim, nossa, olha, sofri, quase chorei, doeu, mas eu tô saindo daqui leve. Eu cheguei aqui travada, não conseguia mexer o pescoço, eu tô saindo daqui leve, já conseguindo movimentar. E depois, na sessão seguinte, depois de 2 dias, ela já praticamente não tinha mais dor. E aí essa paciente vai fazer um plano e aí ela vai ver o quanto isso impacta e melhora a qualidade de vida dela. E aí os pacientes não querem mais parar, tá? Então, para você, massoterapeuta, plano de tratamento é o que vai fidelizar o seu paciente, fazer com que ele crie um vínculo com você e que ele queira, mesmo depois de tratar a dor, continuar a fazer massagem. Outra coisa, é plano de tratamento que vai fazer com que você tenha a agenda cheia, porque a partir do momento que você tem pacientes que fecham plano, você não precisa ficar tendo rotatividade de pacientes, né? Quem aqui hoje atende, na maior parte, sessão avulsa? Se você atende sessão avulsa, você tem que ficar o tempo todo correndo atrás de novos pacientes. Quando você fecha plano, aquele paciente fechou um plano de 5, de 10 sessões, você vai ter aquele paciente toda semana, por 5 semanas, por 10 semanas. Então, toda quarta-feira, às 10 horas, você já tem aquele horário preenchido, garantido por 5, por 10 semanas com aquele paciente. Aí, o outro paciente que vem a terça às 9, toda semana, terça às 9, é o horário daquele paciente. Então, você não precisa todo dia ter novos pacientes, mais e mais pacientes, mais e mais pacientes. Você já tem os pacientes fiéis, fidelizados, que vão preenchendo a sua agenda. E aí chega uma hora que você já tem, ó, toda segunda-feira às 8 é a Maria, toda segunda-feira às 10 é o João, toda segunda-feira. E aí a sua agenda fica cheia.
Se você continuar focando em sessões avulsas, você vai ter dificuldade, porque você vai ter que ser... Toda segunda-feira tem um paciente novo, toda segunda-feira tem um paciente novo. Toda semana buscando mais e mais e mais e mais pacientes, né? Então, plano de tratamento que vai fazer com que você tenha agenda cheia e, consequentemente, olha só o que aconteceu com a Rô. Em uma semana, ela já faturou 3 mil, o que ela demorava para faturar em um mês, ela conseguiu em uma semana. Por quê? O plano de tratamento também dá para você, massoterapeuta, você que deseja se tornar um massoterapeuta, uma previsibilidade financeira. O que seria essa previsibilidade financeira? No plano de tratamento, o paciente te paga antecipado. Quando você trabalha com sessão avulsa, você precisa esperar o paciente te procurar, agendar, ele comparecer, para daí ele te pagar. Só que aí você não sabe se na semana que vem ele volta, se ele volta daqui 15 dias, se ele volta no mês que vem. E aí você fica sempre naquela ansiedade de, ai meu Deus, será que no final do mês eu vou ter dinheiro para pagar as contas? Quando você trabalha com plano de tratamento, o paciente já te paga antecipado e aí você já sabe, né, que... portanto, você já sabe, sim, antecipadamente você já recebe. E aí você já tem garantido aquele valor. Então, você sabe que por 5 semanas você já tem aquele paciente e você já recebeu. Então, você consegue fazer, você tem essa previsibilidade, essa segurança financeira quando você trabalha com plano de tratamento. Certo? Agora, eu quero saber de vocês, né? Manda aqui para mim nos comentários. Você que ainda não trabalha com plano de tratamento, coloca aqui para mim qual é a sua dificuldade. Nath, a minha dificuldade para fechar plano de tratamento e eu quero saber, qual que é a sua dificuldade para fechar plano de tratamento? A Francisca, todos os meus pacientes são planos. Muito bem, parabéns. Olha só, a Franciele Lucas mandou. A dificuldade é o valor alto. E você sabe que eu já estava imaginando que alguém ia mandar essa dificuldade. Eu escuto muito dos massoterapeutas falando assim, Nath, eu não ofereço plano de tratamento para os meus pacientes porque eles não têm dinheiro para pagar antecipado. Então, eles preferem pagar sessão avulsa, porque eles acham que é muito caro, né? Quem tem essa dificuldade, assim como a... Cadê? Esqueci já o nome. A Franciele, que acha que o valor é alto. E aí, como é que você resolve essa dificuldade? Então, primeiro, tem uma das alunas, uma das pupilas, ela tem pupila 10 em 30, que é a Ju. A Ju falava assim, antes de se tornar uma pupila 10 em 30. 10 em 30 significa... faturar mais de 10 mil reais por mês com massagem, né? Ela falava assim para mim, Nath, eu não ofereço plano de tratamento com meus pacientes porque eu tenho medo deles... Na verdade, eu não ofereço plano de tratamento porque eles não vão ter condições de pagar. E eu falava assim, mas você já experimentou oferecer? Ela, não, mas é muito caro. Então, assim, como a gente estava falando sobre as crenças, muitas vezes você não oferece plano de tratamento porque você acha que o paciente não tem condições. Igual, se você hoje cobra 100 reais e você tem medo de cobrar 150 porque o paciente não vai ter dinheiro, muitas vezes você está deixando dinheiro na mesa. Muitas vezes você está deixando de ganhar mais porque você tem medo de cobrar. O que acontece? Às vezes você acha que pelo fato de você não ter, os outros também não vão ter. Você faz essa associação. Nossa, mas para mim seria difícil pagar isso. Como é que as pessoas vão pagar? Isso aconteceu com a Ju. A Ju até brinca, fala assim, olha, eu teimei em oferecer plano de tratamento porque eu achava que os pacientes não iam ter condições. E aí eu falei, então faz um teste. Próximo paciente você vai oferecer plano de tratamento. Aí ela foi lá e falou assim, tá bom, eu vou escutar o que você tá falando, mas não vai dar certo, hein? E aí ela pegou e fez. E aí sabe o que aconteceu?
quando ela ofereceu o plano de tratamento, o paciente não só fechou, como pagou à vista. Tirou lá, acho que era R$ 1.000 na época, 10 sessões, R$ 1.000, alguma coisa assim. O paciente foi lá e fechou e pagou. A partir daquilo, mudou totalmente a vida dela. A partir daquilo, ela chegou nos 5,30, depois ela chegou nos 10,30, porque é plano de tratamento que vai mudar a sua vida e a vida do seu paciente. Então, às vezes, né, todos os pacientes vão ter condições? Não, e tá tudo bem. E como eu já falei, você tem que ir atrás das pessoas que têm condições. Tem, né, aquele exemplo que eu sempre falo. Não adianta querer vender carne para vegetariano. Vocês conseguem entender isso? Não adianta tentar vender o seu serviço para quem não valoriza ou para quem não tem condições. Não tem como a gente agradar a todos. Então, você tem que escolher o público que tem condições e focar em vender para aquele público que tem condições. Porque independente de onde você mora, sempre terão pessoas com dores e sempre terão pessoas com condições de pagar. Então, você vai começar a analisar, você vai começar a oferecer planos de tratamento. Se a maioria dos seus pacientes não tiverem condições, significa que você tem que mudar de público. Outra coisa, enquanto você tiver a crença de escassez, você só vai atrair quem pensa da mesma forma, você só vai atrair pessoas escassas. Então, você tem que começar a mudar a sua mentalidade também. Porque se você achar caro o que você oferece, você não vai passar segurança para o seu paciente na hora de oferecer. E aí, se ele não sentir confiança, ele não vai fechar. Então, tem isso. Começa a se autoavaliar e começa a ver se a escassez não está dentro de você e se você não está atraindo pessoas escassas. Começa a analisar quem é o seu público, quem você está atendendo hoje e quem você gostaria de atender, pessoas que têm condições de investir. Outra coisa, como a Rô falou, o que foi fundamental para ela hoje conseguir converter mais pessoas no plano de tratamento é ela ter se tornado uma especialista em dor. Se você é só mais um massoterapeuta, se você é um simples massoterapeuta, se você é só mais um na sua cidade, você não vai passar credibilidade, você não vai passar confiança, os pacientes não vão querer assumir esse compromisso, se comprometer com você, porque você é mais um. Ah, e se você é só mais um, para que ele vai se fidelizar a você se ele pode uma vez em você, outra vez no fulano, outra vez em outro lugar? Agora, uma vez que você é especialista, que você é referência, que só você oferece aquele método exclusivo de cura pelas mãos, você não tem um concorrente. Então, o paciente não vai comparar você com um concorrente. Ele vai ver uma exclusividade em você. Então, ele vai valorizar mais. E você, sendo especialista em dor, você dominando esse conhecimento, você vai saber avaliar melhor o paciente, você vai saber explicar para o seu paciente os achados da avaliação. E aí, quando você vai oferecer um plano de tratamento, o paciente já está confiando em você, você já conquistou, você já gerou desejo, você já entregou tanto valor, que você gerou desejo e a pessoa se compromete a se tratar com você. Aí ela fecha plano de tratamento. Então, quando você fala assim, o problema de oferecer plano de tratamento é que as pessoas não têm dinheiro, isso é uma desculpa que você está dando, porque você não está colocando em prática o restante que eu estou te falando. Você não está buscando o público correto, você não está sendo uma referência, você não é especialista, você não tem segurança, você não está cuidando da experiência. A Rô mesmo falou, uma das coisas que ela mudou foi a experiência que ela oferece para o paciente. Então, só de acompanhar o mini curso, né, e agora, como uma pupila oficial, ela mudou o ambiente, a forma como ela recebe os pacientes, a organização do espaço dela. Então, isso também vai impactar, certo? Então, assim, o problema não é que as pessoas não têm dinheiro, pode ter certeza, porque se esse fosse o problema, eu não teria minha agenda cheia e tantos outros pupilos e pupilas
não teriam a agenda cheia de pacientes com plano de tratamento. Se fosse esse o problema, a Rô, que veio aqui, não teria em uma semana fechado R$ 3.000 em plano de tratamento. Beleza? Então, só para a gente revisar, coloca aqui para mim nos comentários. Plano de tratamento é o que muda a minha vida e a vida do meu paciente. Muda a vida do meu paciente porque eu vou conseguir entregar resultados rápidos, mas resultados duradouros. E muda a minha vida como massoterapeuta porque é plano de tratamento que faz com que eu tenha pacientes fidelizados, pacientes que me indicam, plano de tratamento que faz com que a minha agenda fique cheia e que eu consiga ter previsibilidade financeira. Se hoje você não oferece, se você hoje não consegue vender plano de tratamento para os seus pacientes porque eles falam que não tem dinheiro, faz uma avaliação para ver aonde que você está errando. É no público? É não ser referência? É não ser especialista? É não entregar resultado? Tem outros fatores aí que é a minha crença de escassez. Tem outros motivos que te impede hoje de ter pacientes que fecham o plano de tratamento. O problema não é que eles não têm dinheiro. Beleza? Muito bem, meus amores, foi um prazer. Alguém perguntou aqui sobre curso, quando vai ter a próxima turma. Me manda mensagem no direct, acho que foi Moraes Jane que falou que eu quero ser especialista em dor. Se você já é massoterapeuta, mas ainda não é especialista em dor, ou se você quer se tornar um massoterapeuta, quer começar a trabalhar com massagem e quer atuar nesse nicho que tem a maior demanda, que é o nicho terapêutico, me manda mensagem no direct falando, Nath, quero participar da próxima turma, que aí eu vou colocar vocês numa lista de espera. A gente não tem previsão de quando vai ter uma nova turma. Eu avisei que em novembro ia ser a última turma do ano, mas eu sei que tem muita gente nova que vai chegando aqui todos os dias. Então, se esse é o seu caso, se você quer também ser MED, massoterapeuta, especialista em dor, me manda no direct. Nath, quero ser MED na próxima turma. E aí eu vou anotar os dados, pegar o nome, contato de vocês, e a minha equipe deixa vocês numa lista de espera. E aí, assim que tiver uma nova turma, vocês serão avisados. Beleza? Então, não se esqueçam, plano de tratamento é o que muda a sua vida e é o que muda a vida dos seus pacientes. Um beijo grande para vocês. A gente vai retomar agora as lives semanais, então já deixa anotado aí, toda segunda-feira às 20 horas e quinta-feira, 15 horas, tem live. Eu sempre trago conteúdo relevante desse universo da massoterapia para vocês, beleza? Um beijo grande, então. Até quinta-feira, 15 horas. A gente se encontra. Tchau, tchau.